Muita gente me pergunta por que eu raspo a minha sobrancelha. E a verdade é que é uma história hilária do porquê eu raspei minha sobrancelha e o dia que eu raspei minha sobrancelha. Então bora lá que eu vou te contar agora. Olá, amantes da noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Obscura, muito prazer pra quem ainda não me conhece e olá pra quem já me conhece. Eu fiquei de trazer aqui pra vocês o motivo pelo qual eu raspei a minha sobrancelha e o dia que eu raspei a sobrancelha, porque foi um dia, assim, super engraçado. E nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês e um além também. Pra gravar esse vídeo e deixar ele ainda mais legal, eu deixei a minha sobrancelha crescer por um mês. Um mês inteiro com a sobrancelha cheia de cabelinhos, coisas que vocês sabem que eu não gosto. E ela tá desse jeito aqui que vocês estão vendo. Na verdade, eu tô com um lápis crayon, né, pra complementar o que eu não tenho de sobrancelha, porque a minha sobrancelha é bem ralinha e eu decidi ficar um mês sem raspar a sobrancelha pra mostrar pra vocês como eu raspo a minha sobrancelha, como a minha sobrancelha natural é e como ela vai ficar também depois que eu raspar. Se vocês viram o vídeo que eu postei aqui falando sobre sobrancelha, você certamente já me viu sem sobrancelha, mas se você ainda não viu, bora lá! Mas antes do vídeo começar, eu já vou pedir pra você deixar o seu like aqui de uma vez, porque dessa forma o YouTube entende que esse é um vídeo relevante e mostra ele pra mais pessoas. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque dessa forma, toda vez que sair um vídeo novo, você vai ser notificado, ok? Mas então chega de enrolação e bora lá saber o porquê que eu raspei essa sobrancelha e por que esse dia foi um dia assim tão engraçado na minha vida. Então bora lá. O que acontece? Quando eu era mais nova, isso há uns 8 anos atrás, quando eu raspei a minha sobrancelha pela primeira vez, eu era apaixonada com a MTV. Se você não conhece a MTV era um lugar onde passava sempre clipes de bandas de rock e tinha alguns programas muito legais e tinham também os VJs, que eram as pessoas que apresentavam esses programas na MTV. E eu, assim, como uma boa fã da MTV, meu sonho era ser VJ. Eu me via lá falando sobre as bandas, eu me via assim com roupas diferentes, igual as meninas que eram VJs naquela época usavam. E isso tudo sempre foi um grande sonho que eu tive naquela época, que era ser VJ na MTV. Mas então, naquela época, tinha uma VJ em específico que eu gostava muito, que era a Mari Moon. A Mari Moon, ela sempre usou cabelos coloridos, que era uma coisa que eu também usava naquela época, e ela, de acordo com o cabelo que ela usava, ela fazia a sobrancelha dela da cor que era o cabelo dela. Então eu adorava essa versatilidade que ela tinha com a sobrancelha e ela também usava a sobrancelha raspada. E assim, pra ser sincera pra vocês, a minha sobrancelha sempre foi ralíssima. Eu não tenho muito pelo no meu corpo, o meu corpo ele é um corpo que gosta de ser liso por natureza, então com a minha sobrancelha não foi diferente. A minha sobrancelha não tem muito cabelo e a hora que eu for raspar ela aqui pra vocês verem, vocês vão entender do que eu tô falando. E como a minha sobrancelha já era bem ralinha, eu às vezes coloria ela com lápis crayon da cor do meu cabelo. Às vezes eu colocava vermelha, às vezes eu colocava preta, isso dependia do cabelo, da cor que eu tava naquela época. Então, de certa forma, eu já meio que usava a sobrancelha colorida e, assim, só que o problema era que a minha sobrancelha, quando ela tá natural, igual ela tá aqui agora, ela costuma ficar um pouco baixa. E a minha testa, eu acho a minha testa bem grande. Então, na época eu tinha uma maior neura com testa grande e eu achava que a minha sobrancelha baixa deixava a minha testa ainda maior. Então, eu odiava o formato da minha sobrancelha. Mas aí, então, voltando a falar das minhas referências de sobrancelha,
a referência maior que eu tinha era a Marimum. Mas eu também tinha outras referências, principalmente estrangeiras, que eu gostava naquela época de olhar os fotologs das meninas de outros países, e eu percebi que muitas meninas raspavam a sobrancelha para usar ela de vários formatos e cores que elas quisessem. E eu, como sempre fui diferente... diferente não, eu sempre fui a estranha da minha escola, família, casa, amigos, rolê, da minha rua, do meu bairro, do meu estado, da minha cidade, do meu... E como eu era essa pessoa diferente, eu também quis raspar a minha sobrancelha, pra me poder ter essa liberdade que essas meninas que eu via tinha. Só que aí que vem, porque a história do dia que eu raspei a minha sobrancelha, gente, foi simplesmente hilária. Mas essa história foi hilária porque foi um dia que não era pra mim ter feito isso, sabe? Tipo assim, sabe aqueles dias que não é pra você mexer nem nada, é pra você ficar quieta no seu canto? Pois é, não foi esse dia pra mim. Então, o dia que eu raspei a sobrancelha foi há mais ou menos uns 8 anos atrás. E nesse dia eu já acordei assim, me sentindo super esquisita, porque eu já tava odiando a minha sobrancelha. Na verdade eu sempre odiei a minha sobrancelha do jeito que ela era, e esse dia foi um dia que eu acordei querendo fazer coisa errada. Então essa história de raspar a sobrancelha já tava assim, latejando na minha cabeça. E eu, né, como uma boa estranha que sou, já tava afim de raspar, então resolvi ir lá e raspar a minha sobrancelha. Mas detalhe, gente, o dia que eu resolvi raspar a minha sobrancelha foi um dia que eu tinha um show pra fazer. Nessa época eu já era produtora de evento com a Obscura Produções, então eu resolvi raspar a sobrancelha o dia que eu tinha que ir fazer o show. Nossa, como que eu pude fazer isso? Mas aí, ok, né? Vai lá eu resolver me arrumar pra ir pro evento. E naquela época eu demorava tipo 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 2 horas pra me arrumar, porque eu ficava ali horas passando prancha no cabelo. E aí, gente, depois que eu tava toda arrumada, eu já tinha arrumado toda, já tinha feito maquiagem, cabelo, já tinha arrumado a roupa, o sapato, tudo que eu ia, eu já tava prontinha pra sair. Eu acho que tava faltando uns 20 minutos pra mim sair. O que é que eu fui fazer? Eu fui raspar a sobrancelha. Gente, vocês têm noção que eu resolvi mudar drasticamente o meu visual num dia de fazer um evento? Que era um dia que eu tinha que estar perfeita, bonita, maravilhosa. É claro que ia dar merda. E aí, ok, né? Peguei, fui lá e raspei a sobrancelha toda. Gente, quando eu olhei no espelho... eu tava horrorosa, sem a sobrancelha. Tipo assim, ficou bizarro com a roupa e com o cabelo que eu tava na época. Eu que não tenho foto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou esquisito. Aí a minha irmã chegou bem na hora lá no meu quarto, e a hora que ela me viu, ela começou a rir e falou que eu tava igualzinho o Marilyn Manson. E aí, tipo assim, eu só não fiquei tão preocupada porque eu já tinha raspado a sobrancelha com o intuito de fazer uma sobrancelha no lugar, né? Claro. Mas aí, beleza. Como eu já tava super atrasada, eu resolvi fazer a sobrancelha ali bem rapidinho. E eu coloquei ela vermelha na época, porque eu usava o meu cabelo vermelho. E assim, ficou lindo, ficou maravilhoso. A sobrancelha raspada, como eu sempre falo aqui, é uma coisa que te dá uma liberdade na hora da maquiagem que fica perfeita. Só que o problema não foi esse. O problema foi porque eu tava num evento lotado, um evento você fica suada, com calor, o suor escorre na cara, você fica, sabe, aquele calor que é um evento, que é uma boate. Então o que acontece? Com esse calor todo, eu simplesmente esqueci que eu tinha raspado a minha sobrancelha. E aí, o que eu fiz? Eu tava suada, eu limpava a cara. Eu tava dançando, eu limpava a cara, eu passava a mão na cara, porque eu fazia isso, eu não tinha a sobrancelha raspada, então era um costume que eu tinha de passar a mão no rosto toda hora. E aí, assim, a sobrancelha foi saindo com o suor e também de tanto ficar ali passando a mão no rosto. E, gente, quando eu fui no banheiro fazer as minhas necessidades, que eu olhei no espelho, eu tomei um susto. Nossa, mas um susto tão grande que deu vontade de chorar de tanta vergonha que eu fiquei de mim mesmo naquele dia. Eu tinha feito a minha sobrancelha com batom, aqueles batom que assim, que demora pra sair. E de tanto ficar passando a mão ali, quando eu olhei a minha cara aqui, ó, que em cima tava toda borrada de vermelho.
Tinha sobrancelha aqui assim, tinha sobrancelha na testa, tinha sobrancelha aqui. Gente, eu tava assim, meu rosto tava todo pintado de vermelho. E aí que eu fui reparar que tava todo mundo olhando pra mim aquele dia. Eu acho que, sei lá, alguém deve ter pensado que eu tava sangrando a testa, porque não tinha condição. Eu tava toda vermelha. E assim, bem que eu tinha reparado, sabe? Bem que eu vi que tava todo mundo olhando pra mim, tava todo mundo assim me achando estranho, só que o paia foi que ninguém me avisou. Eu fiquei o evento inteiro com a cara toda manchada de vermelho. E assim, foi péssimo, porque eu não tinha levado maquiagem pro evento. Eu tive que pegar um papel higiênico, molhar ele um pouquinho e tirar, assim, o que eu pude do meu rosto. E aí eu fiquei o resto do evento inteiro sem sobrancelha. Ô, gente, vamos combinar. Naquela época, eu morava num lugar que, assim, não tinha muito movimento underground. O movimento que tinha underground ali era o que eu mesmo fazia, né, no bairro, com meus eventos. Ninguém tava acostumado com um estilo, assim, muito extravagante. E eu broto no final do evento sem sobrancelha, assim, sabe? Nossa, eu acho que pra época foi uma coisa, assim, muito estranha e eu me senti péssima. Mas, assim, é uma história que eu gosto de lembrar, porque foi a história que me fez raspar a sobrancelha. Foi o dia que eu raspei pela primeira vez e, assim, por mais que foi bizarro e sombrio naquela época, hoje em dia eu guardo com muito carinho. Mas então foi essa a história do dia que eu raspei minha sobrancelha. Só que agora chega de enrolação e vamos pros dias de hoje. Hoje faz um mês, mais ou menos, que eu não raspo ela. Eu quis deixar crescer pra trazer esse vídeo aqui pra vocês contando essa história legal, mais esse combo de raspar a sobrancelha aqui agora. E já fica a dica para que, se vocês forem raspar as suas sobrancelhas, não cometam o mesmo erro que eu, gente. Não raspa essa sobrancelha sua um dia que foi especial para você. Deixa para raspar um dia que você não tiver nada para fazer, porque raspar num dia e ter que sair no mesmo dia, não recomendo. Mas então bora lá. Para de enrolar, porque às vezes eu acho que eu falo demais aqui. Eu já deixei tudo reservado aqui que eu vou precisar pra gente raspar essa sobrancelha, então vai ser agora. A primeira coisa que eu tenho que fazer, né, é remover esse lápis crayon que eu passei aqui e dar lugar aos míseros fios de cabelo que meu rosto acha que tem. Então eu vou molhar aqui um algodãozinho e vou só passar mesmo e tirar o que tem aqui por cima. Então vamos ver como a minha sobrancelha é. E ela é esse tiquinho de cabelo aqui. Assim, eu fazia a sobrancelha antigamente com pinça, né? Eu arrancava os fios da minha sobrancelha com pinça. E isso também foi uma coisa que acentuou pra fazer eu ainda ter menos cabelo. Porque quando você arranca a sobrancelha direto da raiz, ela demora mais ainda pra crescer. E no meu caso, ela nem cresceu mais. Se vocês forem parar pra reparar, aqui embaixo, aonde tá um pouquinho mais de fios, quase não tem fio, que era exatamente aqui onde eu arrancava com a pinça. Mas então, essa sou eu, sem o lápis crayon, com a minha sobrancelha natural e sem estar raspada. E basicamente o que eu uso para raspar é um Presto Barba. Então eu pego o Presto Barba e raspo. Só isso, é muito simples. Só você raspar bem raspadinho para não sobrar nenhum fio. E do outro lado também. Se vocês já viram aquele vídeo que eu postei aqui sobre 7 formas de usar a sua sobrancelha raspada, certamente você já tinha me visto sem sobrancelha. Mas se você não viu, essa sou eu sem sobrancelha. Olha, hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, eu gosto de como o meu rosto fica sem sobrancelha. Eu acho que fica um ar assim bem freak, sabe? E eu gosto desse ar. Mas naquela época que eu raspei a primeira vez e que eu fiquei o final do evento desse jeito aqui, pra mim foi um filme de terror.
Como vocês viram naquele vídeo da sobrancelha, eu costumo usar batom pra fazer o desenho e o formato das sobrancelhas, porque o batom, quando ele é mate, ele, por ser líquido, ele é mais fácil de aplicar e ele também, quando seca, ele fica opaco, ele não fica com aquele brilho chato de lápis crayon e também porque ele fixa mais na pele e ele demora mais pra sair. Então, basicamente, o que eu faço é pegar o batom e passar. Eu passo ele todo, né, na sobrancelha. Passo do outro lado pra igualar. Depois, um risquinho no meio. E completo. Ficou um pouquinho torto, então eu acho que eu não vou usar ela assim, melhor. Acho que melhorou. Mas aí, é basicamente isso que eu faço com as sobrancelhas quando eu raspo ela. Eu raspo mesmo com o Presto Barba, depois eu passo um creminho. Não passei aqui porque eu não peguei o creme. E depois eu uso batom pra finalizar e deixar ela no molde que eu quero. Então, assim, é basicamente isso, a história da minha sobrancelha. Eu, assim, espero que vocês tenham gostado dessa história, espero que vocês tenham se divertido, porque pra mim é uma história muito divertida, como eu disse, e eu guardo com muito carinho. Mas então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês me contem o que achou dessa história e sei lá mais o que. E comentem aqui nos comentários que eu vou ficar te esperando, tá bom? Então, tchau!